Caríssimas amigas, meus caros amigos, nessa última semana tive 2 entrevistas solicitadas por 2 instituições do estado de Santa Catarina que, por coincidência, iniciam as comemorações de seus 60 e 50 anos, respectivamente. Refiro-me à Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina, Unisul, e à Associação Catarinense de Fundações Educacionais, ACAF. Resolvi divulgar esse texto em minhas redes sociais por 2 motivos. O primeiro, porque ambas as instituições representaram em sua história 2 casos que podem ser colocados como indutores para muitas instituições de educação ou para a organização e administração de sistemas de educação, tão importantes para esse processo de transformações e, consequentemente, para a construção de uma nova civilização adequada aos avanços da ciência e da tecnologia. Uma civilização pós-tecnológica, participativa e solidária, objetivo este de nossa rede social. O segundo motivo, meus amigos, minhas queridas, que me leva a essa decisão é porque participei pessoalmente da origem e da construção de ambas as instituições, condição que deu origem às referidas entrevistas. Por inserir-se nesta questão, no mundo da educação, antes quero fazer uma breve introdução sobre o descompasso histórico do Brasil em relação ao início e ao desenvolvimento de suas universidades ou de seu sistema universitário, pano de fundo onde se situa a realidade universitária do Brasil face ao que vem acontecendo no mundo. Quando se pensa que, embora existissem alguns cursos superiores isolados em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Recife, creio que na Bahia, bem como algumas universidades, como as de Curitiba e Belo Horizonte, criadas, mas sem funcionarem antes de 1934, quero me referir à USP, Universidade de São Paulo, como a primeira universidade a funcionar nesse ano de 1934 no Brasil. Visitando Marrocos, descobri, no entanto, que no mundo a primeira universidade foi criada no ano de 640, originariamente como centro da cultura muçulmana, em Fez, naquele país. Criação que só iria ocorrer na Itália, com a Universidade de Bolonha, vejam, em 1088, ou na Inglaterra, a de Oxford, em 1096, ou ainda na França, a de Paris, em 1170. Na Espanha, a de Salamanca, em 1218. E em Portugal, a de Coimbra, em 1290. Passando para a América do Norte, encontramos a Universidade de Harvard, criada em 1636 nos Estados Unidos. Mas, sobretudo, pode-se melhor avaliar o tamanho do descompasso brasileiro, e note bem, uso o termo descompasso, porque não gosto de usar a palavra atraso, quando se trata de nossas coisas, do nosso Brasil. Na América Espanhola, as primeiras universidades foram criadas, respectivamente, a de Santo Domingo, nas Antilhas, em 1538, a de San Marco, no Peru, em 1551. Na Argentina, a Universidade de Rosário, em 1658. No Brasil, repito por causa da memória, tivemos a primeira universidade funcionando efetivamente como universidade em São Paulo, em 1934, depois da Revolução Constitucionalista de 1932.
Pois bem, apesar desse enorme descompasso brasileiro, Santa Catarina, vejam só, conseguiu criar em 1960 sua primeira universidade, a partir de algumas faculdades já existentes, a Universidade Federal de Santa Catarina, uma das últimas, portanto, nas capitais brasileiras. E como você vê, quase 30 anos depois da USP, ou mais de 1000 anos depois da de Marrocos. Hoje o Estado, por razões óbvias, depois do Distrito Federal, com o maior número de estudantes universitários por mil habitantes, refiro-me a Santa Catarina, matriculados em suas 14 universidades regionais e diversos centros universitários. O que representa esse desenvolvimento se mede também nos demais níveis da educação, sendo o analfabetismo no Estado praticamente eliminado, situando-se abaixo de 3%, enquanto no Brasil ainda se mantém uma média de analfabetismo da ordem de 7%, média que em algumas regiões permanece acima de 10%. O mesmo avanço nesse período aconteceu nos outros setores de desenvolvimento do Estado, sendo Santa Catarina, com suas universidades regionais, regionalmente desenvolvido, desconcentrado em sua população e em sua economia, permitindo que os catarinenses tenham, em todas as regiões, seu sistema de universidades, também regionalmente desconcentrado e, portanto, participativo, acessível a toda a sua população. Tais características desconcentradas, que permitem a participação dos catarinenses nos benefícios do processo de desenvolvimento, tornam o Estado altamente produtivo, sendo que com uma população de apenas 3,7% da população nacional, considerando o seu produto interno bruto, ocupa o 6º lugar entre os estados brasileiros, enquanto ocupa o 3º lugar em desenvolvimento humano no ranking dos 27 estados da federação, com 11 de seus municípios considerados de desenvolvimento humano muito alto. 246 municípios de desenvolvimento alto e apenas 38 de desenvolvimento médio, e nenhum município de baixo desenvolvimento, segundo os critérios da ONU. Estou me referindo ao desenvolvimento humano, ou IDH. A que se deveu este salto do Estado? Em Santa Catarina, de seus 300.000 estudantes universitários, cerca de 40.000 estão na Universidade Federal e 30.000 na Universidade do Estado. Os outros, mais de 200.000, portanto, estão em seu sistema de instituições universitárias, criadas como instituições comunitárias, em sua maioria com a personalidade jurídica de fundações. Refiro-me a mais de uma dezena de universidades e centros universitários regionais associados à CAF, que comemora neste ano seus 50 anos, enquanto a Unisul, uma das pioneiras do sistema, celebra 60 anos. As fundações, me refiro à maioria, e nesse texto especificamente a Unisul, criada em 1964, como fundação de direito privado, através de lei municipal. Instituição, portanto, como é essa maioria de direito privado. É preciso entender que direito privado não significa que a fundação possa ser entendida como instituição particular, porque ela não pertence a ninguém, nem mesmo a quem a criou, pois o conceito de fundação, como também a legislação referente, definem a fundação como um patrimônio com personalidade jurídica própria. Também pela mesma razão, ainda que uma fundação tenha sido criada por lei municipal ou por qualquer outro nível de órgão público,
ela deve e não pode ser considerada estatal, porque ela continua sendo um patrimônio com personalidade jurídica própria e não pertence, portanto, a seu instituidor. A seus instituidores cabe somente definir o estatuto e constituir seu conselho curador, que o dirige, que, no entanto, deve respeitar a autonomia da instituição, autonomia em relação a seu instituidor, a seu mantenedor, a seus mantenedores ou a quem quer que seja. Faço essa digressão sobre o direito, meus queridos amigos, minhas amigas, sobre a natureza das universidades e especificamente sobre as fundações, porque existe uma enorme confusão no Brasil, tanto em certa legislação, como em sua interpretação entre os administradores públicos, e, infelizmente, também na própria sociedade, quando se reconhecem apenas instituições de direito público ou de direito privado. O recente reconhecimento da existência de instituições de um terceiro setor ou de caráter comunitário, sem, no entanto, conceder-lhe a condição de uma nova espécie de personalidade jurídica, acaba sempre subordinando essas instituições, as universidades inclusive, conforme as circunstâncias, à personalidade jurídica de direito público ou de direito privado e as suas decorrentes burocracias, quando públicas, ou desconfiadas do poder público quando enquadradas como particulares. As instituições que compõem o sistema de universidades catarinense tiveram o tempo todo sérios problemas para serem reconhecidas como instituições dessa espécie de direito próprio, o que lhes causou frequentemente significativos problemas, só resolvidos com sua federalização, por exemplo, como aconteceu com a Universidade da região de Chapecó, ou terceirizando por tempo determinado seus serviços de ensino, como aconteceu com a própria Unisul, na região de Tubarão. É por esses equívocos que as fundações, quando são definidas como de natureza privada pela legislação, passam frequentemente a ser enquadradas como particulares, o que está errado. Apesar dessa mesma definição legal, que são privadas, as fundações criadas pelo poder público passam a ser enquadradas como instituições públicas. Não podem ser. No caso do sistema catarinense de universidades, em razão desses mesmos equívocos e de outros, como a dificuldade do reconhecimento de sua viabilidade como instituições nascidas no interior do Estado, sem garantia, portanto, de acesso aos recursos públicos e, em decorrência, sem poder oferecer seus serviços gratuitamente. Permito-me, no entanto, considerar que as universidades, criadas gratuitamente pelo poder público, especialmente as universidades federais, ou as que são enquadradas como instituições públicas, não percebem que o privilégio da gratuidade é sempre obtido à custa da entrega de sua autonomia. Ainda que a autonomia seja uma definição constitucional, que o próprio texto da Constituição define como autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial. Não é qualquer autonomia. Foi nesse contexto que as instituições de educação, criadas pelas comunidades municipais de Santa Catarina, mal completados 10 anos de criação
das instituições pioneiras, como a FURB de Blumenau e a FESC, futura Unisul de Tubarão, cujo objetivo era a construção das futuras universidades regionais, se organizaram criando a Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a ACAF. A ACAF tinha e tem, entre outros, o objetivo de prestar apoio à união e à cooperação das instituições desconcentradas e autônomas, porém unidas, formando o sistema referido de universidades regionalizado, conforme veio a ser o estado de Santa Catarina, desconcentrado em suas regiões, mas integrado através de seus diversos sistemas de afirmação e articulação interregional, o que constitui evidente sistema harmônico entre a organização do sistema universitário e o estado em que ele está inserido, desconcentrado e participativo, ou participativo e solidário. Creio, caríssimos amigos, minhas queridas amigas, especialmente nesse dia, quero referir-me aos caríssimos alunos, professores e administradores desse esplêndido sistema, que apesar do caminho andado, há ainda muito caminho a percorrer, na busca permanente de acompanhar as transformações que caracterizam o tempo presente e mais ainda hão de caracterizar os tempos futuros. Tendo participado, de certa forma, de toda a sua construção no passado, sei que a construção do futuro não será fácil. Direi que entre as dificuldades que serão ou continuarão a ser encontradas, a primeira continuará sendo a inexistência de se entender e construir a referida terceira forma jurídica, a personalidade jurídica social, que deverá saber identificar um novo terceiro setor, autônomo das formas jurídicas pública e privada ou particular. Só quando se criar o ser jurídico social, se poderá ter um sistema jurídico perfeitamente autônomo. Continuará constituindo um obstáculo a superar a falta de conhecimento, ou talvez a oposição à existência de um sistema específico e diferenciado das formas como se constituiu ou é imposto ao Brasil pela legislação ou pela burocracia, a organização e a gestão da educação superior, e devo me referir, sobretudo, à contínua interferência da administração federal, caracterizada por sua concentração e, consequentemente, seu pouco conhecimento ou seu desprezo ao princípio e à norma constitucional da autonomia da universidade, o que pressupõe também a autonomia da organização de seus sistemas. Na verdade, retorna ao sistema de educação superior ou de universidades de Santa Catarina, e nele, de modo especial, a Unisul e a seus 60 anos, como a ACAF e seus 50 anos, para dizer que espero, sonho como sonhei antes, com o dia em que um passo a mais neste caminho da autonomia didático-científica, de administração e de gestão financeira e patrimonial, princípio constitucional, estará, e só estará pleno nas universidades e em seu sistema, no dia em que a ACAF se constituir ou se transformar no Conselho Universitário da Educação Superior de Santa Catarina, reconhecida sua autonomia e a autonomia de suas universidades, para que elas continuem profundamente integradas entre si
e participativa, cada uma em seu lugar, no Estado e em sua região, e se constituindo desta forma num instrumento de promoção das pessoas e do Estado, como tem sido neste meio século ou pouco mais de sua história. A todos vocês que criaram, que construíram e que irão construir essa história, mando um abraço.